Se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 21. Segundo livro do Pentateuco, livro de Êxodo, escrito por Moisés, capítulo de número 21, versículos de 1 a 6. Diz assim: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um servo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado com a sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, um escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre, o seu senhor levará perante os juízes, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será o seu servo enquanto viver. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por esta palavra. Te louvo, Senhor, pois o Senhor vive para todo sempre. Quero pedir, Senhor, que uma vez mais o Senhor use a minha vida para pregar a Tua palavra. Senhor, aqui está o Teu povo, a Tua igreja, a Tua noiva. Senhor, eu te louvo por poder, por estes minutos, ser a boca que vai proferir a Tua palavra. Senhor, quero ser grato ao Senhor por isso. Deus, quero ser grato por esta palavra, e que ao término dela, Senhor, nós possamos ser como o servo da orelha furada. Senhor, eu te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, e diz a Tua palavra que a Tua benignidade dura para sempre. Senhor, obrigado, Deus, por este dia, obrigado pela Tua presença. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que convença os corações, que esteja conosco e que mova no meio de nós. Eu já sinto a Tua presença aqui neste lugar, e eu quero te pedir, Espírito excelente da parte do Senhor, não permita, Deus, que ninguém saia daqui sem ao menos sentir a Tua presença, por um segundo que seja, pois nós cremos, Senhor, que é a Tua presença que nos enriquece, é a Tua presença que nos fortalece, é a Tua presença que nos mantém de pé. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus. Em Êxodo, capítulo de número 21, e durante alguns livros, Moisés está responsável por escrever as leis para o povo. Leis estas que até hoje elas são copiadas. Eu não sou perito no assunto e tem advogado aqui, mas o direito, ele se baseia muito nessa criação das leis judaicas cristãs. E quando eu decidi fazer essa mensagem, tem um tempo já, eu demorei para desenvolvê-la, porque nós não podemos nos apegar às narrativas bíblicas. Recentemente eu vi uma pregação de alguém que não sei se por falta de conhecimento ou infelizmente por maldade, disse que a Bíblia não era um livro de um libertador. A Bíblia era um livro que enaltecia a escravidão. E
É muito certo que nós, brasileiros, entendamos escravidão como a que aconteceu no nosso país, que os europeus levavam para lá africanos, em sua maioria, e era uma escravidão, sem leis, sem benefícios, e era uma escravidão perpétua, até que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea. O escravo nunca poderia desistir do seu senhor. Alguns conseguiam fugir e eram entregues pelos seus próprios pares, os quais nós conhecemos como capitães do mato. E essa escravidão do mundo ocidental em nada tem a ver com a lei da servidão de Moisés. Nós precisamos entender isso até que eu entre aqui no texto. No versículo de número 6 diz: então o seu senhor o levará perante os juízes, e ele o levará à porta, e o seu senhor lhe furará a orelha, e ele o servirá para sempre. Esse versículo aborda sobre a lei dos servos hebreus, ou a lei da servidão, especificando claramente o que acontece quando um servo não deseja ser libertado após 6 anos de serviço. Então, para começo, era assinado um contrato. Um servo não poderia servir o mesmo senhor por mais do que 6 anos. No ano 6, ele deveria ter a decisão de ir ou ficar. E a decisão de ir, ela poderia se estender por mais 1 ano somente. Mas no 7º ano, o Senhor teria que liberar este servo. Nós precisamos entender também que essa servidão, ela acontecia muitas vezes para pagamento de dívidas. Todas as vezes que você vê lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, quando uma viúva ficava devendo, ela ficava extremamente preocupada, porque os seus filhos seriam levados por 6 anos para pagar a dívida do pai que havia falecido. A lei sobre servidão é clara, e não sou perito no assunto, mas tenho a alegria de ser filho de um advogado. E um dia eu perguntei para o meu pai por que o advogado soltava bandido. E meu pai disse: o advogado acha uma brecha na lei. E aqui na lei da servidão não tem brecha. Ela é muito explicativa, tanto para o senhor quanto para o servo. Pastor, o que tem a ver servidão com o culto de domingo? Deus não deixou para você algo escuro. Deus não deixou uma armadilha. Deus afirmou para nós: se você crê no sacrifício do meu Filho amado Jesus, você está livre. É uma lei clara, e nós podemos fazer essa comparação com a salvação. E eu quero reiterar: não se parece com a escravidão. Se você ler o capítulo 21 de Êxodo, você vai ver que se o Senhor agredisse o seu servo, ele era punido. Então, em nada tem a ver com a escravidão. Só que quando a conversa avançava ali no ano 6, para que ele tomasse a decisão, muitos servos chegaram aos seus senhores e disseram: olha, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu não quero ir embora, eu não quero deixar de te servir. Eu quero ficar aqui com o Senhor. Eu não quero ir embora. Só que para isso acontecer, precisava cumprir ali
os ritos jurídicos, quando precisava ir até a corte, e o juiz da corte determinava que aceitava o pedido do servo de permanecer servo. Mas para que ele não se arrependesse depois, o próprio Senhor furava a orelha direita nele, com um instrumento. E ali ele ficava marcado, e todas as pessoas que o viam, diziam: olha, aquele ali é o servo do fulano, e ele é o servo da orelha furada. Eu sou neto e filho de pastor, e a coisa que mais me irritava na minha infância e adolescência era quando eu passava dos limites de crente. Sempre o diabo levantava um endemoniado para falar: mas você não é crente? Eu me lembro de gostar muito de pipa, e os meus tios faziam bonitos pipas para mim, e me ensinavam a passar cerol. Então eu acordava cedinho, esticava a linha, passava cerol, e a casa do meu avô era a mais alta da rua, então para mim era fácil cortar os outros. E eu me lembro de um dia, um menininho da rua, menor que eu, que soltava pipa só com o pai dele, eu vi da laje, e ele estava sozinho. Falei: a hora que ele colocar o pipa no alto, eu vou cortar o pipa dele. E assim eu fiz. O pai dele, quando chegou do trabalho, ele contou a história, que eu não estava lá, não sei como ele contou, mas, muito possivelmente, ele deve ter falado: pai, o Rufo viu que eu estava sozinho, e ele só esperou eu colocar meu pipa no alto e me cortou. O pai dele foi lá bater na porta da minha casa, e falou para o meu pai: seu Jorge, o seu filho foi maldoso com o meu filho, e vocês nem parecem crentes. Às vezes na escola estávamos ali reunidos e cada um contava uma coisa diferente. Quando eu, burramente, entrava na onda deles, me assentava na roda dos escarnecedores, e eu passava um pouquinho do limite, todos se viravam para mim e falavam: você não é crente não? Eu cresci e me tornei um adolescente, e gostava muito de futebol. E quem gosta muito de futebol e não gosta de perder, desista dessa carreira. Porque agora eu sou pastor, e todas as vezes que alguém posta uma jogada muito dura no futebol na internet, tem uns endemoniados que me marcam lá. E quando eu brigava na quadra, um dia o pastor Marco de Lima me chamou na frente da igreja e falou: irmão, o Rufo vai pedir perdão para vocês porque ele brigou na quadra hoje. Ele não parece crente, mas ele é crente. Nós não podemos nos esquecer que nós somos marcados. Você pode até estar levando a sua vida cristã de qualquer jeito, mas as pessoas, quando olham para você, eles enxergam a marca, que é a marca da salvação de Cristo na tua vida. Não é pastor que exige uma postura de você, não é uma placa de igreja que exige uma postura de você. O que exige uma postura minha e sua é a marca do sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Eu quero lembrar você isso. Você não tem mais vontade, você não tem mais escolha, você é marcado pelo sangue do Cordeiro. No mínimo deslize, o diabo vai levantar alguém para perguntar se você não é crente. E agora, cadê a doutora Gisele? O parêntese da santidade dos crentes aumentou bastante. A Assembleia de Deus, irmão, não aceitava ninguém sem gravata dentro da igreja.
Eu sou de um tempo que o culto de Santa Ceia você tinha que apresentar a carteirinha de membro. E era culto a portas fechadas. E eu já vi. O diácono fala, não, mas você não é crente. Você não pode entrar aqui não. Essa reunião é só para nós. Se você quiser vir para cá, amanhã você vem no culto público. Aceita Jesus. Faz o discipulado. Batiza. Aí você pode participar da Santa Ceia. Crente não ouvia música secular, só escondido. O meu avô tinha um radinho dentro da oficina de sapateiro, que ele era sapateiro, e lá de vez em quando ele ouvia dupla sertaneja. E quando chegava alguém, ele falava, alguém botou essa música aí, não sei quem foi. Crente tinha um jeito de se vestir, tinha um jeito de falar, tinha um jeito de se portar. E eu repito isso para a igreja, eu não sou saudosista. O parênteses da santidade aumentou muito. Hoje nós temos pessoas que quando nós olhamos, o estereótipo não tem nada a ver com crente. Mas por dentro, ele é muito crente. Eu me lembro de pregar em uma vigília na igreja Bola de Neve, lá em São Bernardo do Campo. E quando eu cheguei na igreja, os rapazes estavam tudo de bermuda, andando de skate. E eu, assembleano raiz que sou, falei, rapaz, será que isso aqui é uma igreja mesmo? E o rapaz que tinha me convidado falou, Rufão, nós chamamos você porque você é da assembleia, hein, meu? Você tem que pregar aí para o fogo descer. Eu falei, mas não tem como, varão. O fogo só desce quando tem terno e gravata. De bermuda, skate, esse negócio. Não, eu vou pregar primeiro a salvação para esse povo aqui. E me ajoelhei no púlpito para orar. E quando eu comecei a orar, eu jamais vou esquecer a oração daqueles skatistas. Eu jamais vou esquecer a oração de pessoas que estavam de boné dentro da igreja. Eu jamais vou esquecer a oração de pessoas que não estavam vestidos como crentes, mas o coração deles era contrito com o Senhor. Eu do púlpito ajoelhado, eu comecei a ouvir, e eu ouvia muitas orações, dizendo, Senhor, muda a minha vida, salva a minha família, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, marca a minha vida com a tua presença. Deus não está nem aí para o jeito com que você está vestido, Ele quer a sua adoração, Ele quer o teu louvor. Eu vim aqui nessa noite para te lembrar, você é marcado pelo sangue de Jesus. Tem crente que nem aceita mais que é crente. A pandemia foi uma bênção. Fez o evangelho chegar em muito lugar que o evangelho não chegava, por causa da internet. Surgiram comediantes gospel. Eu tenho amigos que ganham almas para Jesus fazendo stand-up. A pandemia trouxe os tiktokers de Deus. E através de danças, pessoas estão aceitando a Jesus. Os assembleanosauros engolem com muita dificuldade isso. Mas a grande verdade também é que a pandemia trouxe um lugar fresco, um lugar tranquilo. Está assim de gente falando, eu sou crente, mas agora eu sou crente da igreja de Jesus. Eu participo de vários cultos. Eu assisto culto em tudo quanto é lugar. A grande verdade é que essas pessoas não aceitam mais que são membros de uma igreja. Não aceitam mais que são crentes. É normal você ver artistas que foram criados na escola dominical, foram criados dentro da igreja. O seu talento apareceu lá no púlpito de uma igreja. E hoje, quando eles vão falar de Deus, eles falam, não, eu estou ressignificando algumas coisas. Eu não creio nesse Deus. Só que nós não podemos nos esquecer que a marca não sai.
na minha família, o meu avô apresentou todos os filhos no altar. E ele teve 10 filhos. E uma das minhas tias, quando fez 16 anos, falou: eu sou dona do meu nariz e eu não vou mais na igreja. E ela cresceu na sociedade, mas na vida espiritual ela tombou. Ao ponto de que anos depois ela se relacionou com outra mulher. E essa mulher era da Umbanda. E quando elas iam oficializar ali esse relacionamento, a mulher da Umbanda falou: olha, mas eu não posso começar um relacionamento com você sem falar com o pai de santo. E a minha tia deu um passinho para trás, né? Falou: não, eu não sou crente, mas ir no terreiro é difícil para mim, eu fui criado na igreja. Não, você vai lá comigo. E foi combinado o dia, chegou lá no terreiro da Umbanda, e o pai de santo apresentou elas e falou: olha, nós vamos unir aqui esse relacionamento, está debaixo da minha bênção, e nós vamos derramar aqui um balde de sangue em cima delas, e vai dar tudo certo. E começaram as cantigas lá, com tambores, e o culto da Umbanda chama gira, e começou-se a gira com as cantigas, e depois a liturgia deles eu não entendo muito, que eu nunca fui e nem vou, irmão. Eu sou assembleanossauro. Eu só entro lá se for para derrubar todo mundo no nome de Jesus. Senão, não vou. Mas em algum momento, é a hora da invocação dos demônios. E quando eles falam para baixar o santo. E faziam os toques dos tambores. E nada. E aí o pai de santo começou a apelar: tem alguém aqui que está com a conexão errada? Vamos concentrar aqui. E bate tambor para lá e tambor para cá e nada. E aí uma outra pessoa que eles chamam de que tem sensibilidade no mundo espiritual incorporou um demônio. E o demônio foi andando para o lado da minha tia e falou: enquanto ela estiver aqui, eu não posso vir aqui. E o pai de santo falou: mas por quê? Porque ela foi entregue para ele. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que lá na cidade de Gadara, um endemoniado estava amarrado por correntes. As autoridades, a sociedade, os macumbeiros, todo mundo estava com medo dele. Mas quando Jesus chegou na cidade, os demônios disseram: porque veio nos atormentar antes do tempo. Nosso Jesus, Ele é poderoso, até o inferno, até os demônios se curvam diante dEle. Não adianta você querer sair da presença de Deus, não. Você está marcado. Onde você for, vão ver a sua marca. Aonde você for, vão saber que um dia você estava numa igreja. Aonde você for, um dia vão saber que você é crente. Só que é muito verdade que aqui em Êxodo capítulo 21, o servo faz uma escolha. Ele trabalhou por 6 anos e adquiriu a condição de ir embora. E se tem uma coisa que imigrante não tem dificuldade, é de ir embora. Nós estamos no dia 24 hoje, de março de 2024. Talvez alguns rostos que estão aqui não estarão comigo aqui no dia 31 de dezembro. Porque se tem uma coisa que imigrante não tem medo de fazer, é de deixar alguém para trás. Porque no dia que você sai do seu país, você deixou para lá toda a sua história, deixou os seus amigos, deixou a sua família, deixou
o seu lugar de conforto. O imigrante é maravilhoso em desapegar-se. E já fazem quase 8 anos que eu sou pastor de igreja de imigrante. E eu nunca fui do mundo, irmãos. Mas quando alguém saía da igreja, eu ficava pior do que esse povo que ouve, como é que chama a música? Sofrência. Eu ficava pior que eles, irmão. E eu ficava bravo. E eu ficava com vontade de mandar mensagem no WhatsApp. E um dia o Espírito Santo de Deus falou isso para mim e falou: Rufo, esse povo deixou o pai e a mãe para trás. Para deixar vocês, não pensa nem, como diz o mineiro, não troca nem de roupa. E é muito verdade de que nós não somos prisioneiros de uma igreja. Tem muita gente querendo desprezar a placa da igreja. A placa da igreja também é importante, mas para a salvação, ela não quer dizer muita coisa. Lá no céu não terá a placa da igreja A, da igreja B ou da igreja C. Eu, dentro do meu assembleanismo, eu brinco e falo que a sala VIP vai ser só para os assembleanos. Mas é só uma brincadeira. Mas a grande verdade é que nós precisamos pensar que o Evangelho de Jesus não é sobre ir. É sobre dizer para ele: olha, Jesus, eu posso ir. Eu posso fazer o que o mundo está fazendo. Eu posso ir aonde as pessoas do mundo vão. Eu posso fazer o que eles fazem. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Eu quero ser marcado pelo Senhor. Nós temos a alegria de ter uma igreja que tem muita salvação de alma. E eu não sei o que é isso. Eu sirvo ao Deus dos meus pais. E uma coisa que me chama muita atenção é quando um pastor, o pregador, faz o apelo. Quase nunca acontece de ser uma decisão racional. Não, eu quero esse Jesus. Posso fazer a oração da confissão aí, pastor? Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Quase nunca é assim. Agora, quase sempre é o pastor falando: olha, vem para Jesus. Não endurece o seu coração, Jesus está te chamando. Jesus morreu na cruz para te salvar. E a pessoa fica ali numa briga interna com ela. E ela começa a chorar, e é muito legal de ver que tem homem que não chora por nada, mas quando o Espírito Santo começa a amassar o coração dele, a tristeza sai por lágrimas no rosto, e ele fala: não vou levantar, eu não preciso disso. E quando ele vai se dar conta, ele já está aqui na frente, com a mão levantada, chorando e dizendo: eu quero esse Jesus, eu não quero mais ir embora, eu quero ficar, eu quero ser o teu servo. Mas em Êxodo 21, a decisão do servo é uma decisão por amor e não por obrigação. Essa semana fui extremamente tocado pelo Espírito Santo, porque se tem uma coisa que me mata como ser humano é a obrigação, irmão. Eu já perdi pessoas aqui na igreja porque falaram assim para mim: se o senhor não for lá, ele vai embora. Eu falei: então ele vai embora, eu não vou. E não é arrogância, não é prepotência. É porque durante toda a vida eu visitei, durante toda a vida eu fui. E agora ele já colocou no coração que vai. É muito lindo quando perguntaram para Jesus: Jesus, não, explica para nós o que é pecado. Vocês ficam falando, pecado isso, pecado é aquilo. Eu quero saber do senhor, o que é pecado? Jesus falou: quando você pensar em fazer, já fez. Não adianta mais. E a decisão do servo, ela não é por obrigação. Não tinha uma lei mostrando para ele: olha, é melhor você continuar sendo servo. Era uma escolha. Tem alguém que está obrigado aqui hoje? Irmão, já acabou o frio, irmão. Agora, tem muito lugar aí para ver o cherry blossom.
andar respirando ao ar puro. Eu quero que você responda para você mesmo. O que te trouxe até aqui hoje, se não a presença de Deus? A decisão precisa ser voluntária e sem obrigação. Mas quando acontecia o ato de furar a orelha, era um simbolismo de um compromisso voluntário e perpétuo. E isso nós não fazemos. Eu conheço um monte de gente que aceita Jesus depois desvia dos caminhos do Senhor. E tem gente que fala, olha, se ele saiu da presença de Deus é porque ele nunca teve Jesus. Essa é a conversa mais fiada que os pastores falam quando vai gente indo embora. Não, se for embora é porque nunca teve aqui. Mentira, perdeu, varão. Em algum lugar você errou. Em algum lugar nós erramos. Mas quando aceitamos Jesus, é dali até a eternidade. É um compromisso. É um compromisso de fidelidade e de lealdade. E a Bíblia trata sobre orelha em outro texto bíblico, que está em João 18:10, que é quando Jesus já foi julgado pelo STF e o Pilatos de Moraes tinha expedido a prisão dele. E Herodes, Pilatos e o Império Romano tinham os seus servos. E eu fico tentando pensar como que foi o dia de Malco. Se você não sabe, Malco é o nome do soldado que teve a orelha cortada por Pedro. E eu fico pensando como foi o dia dele, quando ele acordou e viu que era ele que ia ter que prender Jesus. E quando ele estava chegando perto, Pedro era uma benção. Ah, não, vocês não vão pegar em Jesus não. E cortou a orelha de Malco. Só que logo depois de cortar a orelha dele, Jesus, em um ato de compaixão, demonstrando a misericórdia dele, coloca a orelha no lugar. Em um momento de extrema tensão, de traição, os soldados só estavam ali porque Judas havia traído Jesus. Mas Jesus não deixou de ser Jesus. E colou a orelha de Malco. Vou falar de novo. Jesus não deixou de ser Jesus. Jesus não deixou de ser Jesus. E a gente deixa de ser crente. Aí tem os comportamentos, né? Que é assunto que a Thalita gosta muito. E tem os seres humanos que eles não iam defender Jesus de jeito nenhum, que eles iam morrer de medo de ver o tanto de soldado romano vindo para cima dele. E tinha os discípulos de Jesus lá de Diadema que falaram, não, se esses caras vierem, a gente corta a orelha, e se eles vacilarem, enfia a espada neles. Nós somos seres mutáveis. Amanhã, você pode acordar feliz da vida, mas ao mesmo tempo você pode acordar muito triste. E amanhã você pode acordar feliz da vida, bater o dedinho na quina da cama, e se não vigiar, você fala até palavrão. Mas amanhã você pode acordar triste e sair na rua e ver que as árvores estão florescendo, e aquilo gerar alegria no teu coração. Nós mudamos. Mas a bênção do Senhor para as nossas vidas é que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não vai mudar, Ele não vai mudar a palavra. A palavra que está sobre a tua vida é uma palavra de bênção. Descansa o teu coração. O nosso Deus é imutável. Três lições que nós devemos aprender com tudo isso.
Número 1, escolha servir. Assim como o servo escolhe se entregar ao seu Senhor por amor e não por coação, somos convidados a escolher Jesus como nosso Senhor, por amor, reconhecendo a sua misericórdia e valorizando a graça dele. Eu tenho medo de fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, que eu sou corajoso. Você já parou para pensar que você não vale nada? E eu não estou falando aqui do alto do púlpito, não. Eu também, sem Jesus, irmão. Todas as vezes que eu prego sobre o amor de Jesus, eu lembro do hino. Oh, porque que tu me amas, eu não posso te explicar. Por que Jesus te amou? O que você fez que dá uma resposta para essa pergunta? Irmãos, quando pecamos diante do Senhor, quando deixamos o desânimo nos tomar, quando nós deixamos de ser cristãos, quando a gente xinga, quando a gente comete pecados, é muito injusto, irmão. Mas a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus para dizer para alguém aqui nessa noite: não deixa o diabo te acusar, não deixa o diabo determinar o que vai acontecer, não ouve o que o diabo está falando que vai acontecer amanhã. A misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã e você está justificado por Ele. Valorize a graça de Jesus sobre a tua vida. Segunda lição: seja alguém que cure feridas. Seja alguém que cure feridas. Se o pastor ferir, irmão, a igreja tem que curar. Se a igreja ferir, o pastor tem que curar. Nós temos que estar pedindo para Deus isso. Senhor, faz de mim um curador de feridas. Senhor, faz de mim alguém preparado para curar pessoas. Eu tenho certeza que no interim de quando Pedro passou a espada na orelha de Malco, algumas pessoas falaram: não, o Pedro é valente mesmo, o Pedro é o cara, meu Deus do céu, mas fez certinho, eu quero ver se esses caras virem para cima de Jesus agora. Pedro está ali, irmão. Mas teve um monte de gente que falou: vixe, olha o que Pedro fez, meu Deus do céu. Nossa, que vergonha de ser amigo do Pedro, meu Deus. Nossa, ele cortou a orelha, não, vai passar no jornal amanhã, vai dar problema. Mas nós precisamos ser Jesus para algumas pessoas. Sabe quando nós podemos curar feridas? Quando o irmão chega para você e fala assim: olha, rapaz, aquele fulano falou isso de mim, eu estou nervoso com ele. Quando ele encontra com outro Pedro, ele fala: rapaz, não deixa isso quieto não, vai no Instagram, faz um post, manda em direta para ele, irmão. Não precisa postar o nome não, mas manda em direta que a carapuça vai servir para ele. Quando você encontra com Pedro, ele fala: não se vinga dele. Quando você encontra com Pedro, ele fala: não, vamos juntar e vamos falar mal dele. Mas a coisa maravilhosa é quando alguém ferido encontra alguém que diz como Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te entrego. Antes eu cortava a orelha e agora eu sou um curador de vidas. Levanta e anda para a glória de Deus. É preciso aprender também para quem você está entregando a sua orelha. Se para alguém curador ou para alguém que vai decepá-la. A terceira lição é que nós devemos reaprender a servidão voluntária. A servidão voluntária. A mim? Nós temos que aprender a servidão voluntária a um pastor? A servidão voluntária a uma igreja? Nós devemos voltar a aprender a ter uma servidão voluntária a Cristo.
Eu tenho orado todos os dias, irmão, e todo dia dá errado. Só que eu falo, Senhor, eu quero ser alguém que diz, não mais vivo eu, mas é o Senhor que vive em mim. Eu quero te convidar a fazer essa oração hoje. O grupo de louvor já pode vir para cá. Já vamos terminar. Para quem você está entregando a sua orelha? Essa pergunta nos convida a refletir sobre a quem estamos escolhendo. A quem estamos escolhendo ouvir e seguir. Servir a Jesus, irmão, não é fácil. Se você acha que é fácil, take your horse off the rain. Tire o seu cavalo da chuva. Não é fácil. Porque servir a Jesus, você já não pode ouvir muita coisa. Você já não pode falar muita coisa. Você já não pode responder muita coisa. Você já não pode seguir muita gente na internet. Você não pode dar like, muita coisa. Esse dia eu fui na casa de um varão aqui da igreja. Ele falou, pastor, vem aqui, eu quero mostrar um negócio para o senhor. Olha o like do obreiro aqui, pastor. Cuidado. A servidão voluntária a Jesus, ela só exige uma coisa. E que é difícil. É a renúncia. Não tem como servir Jesus sem renunciar a alguma coisa. É difícil, mas é o que tem para hoje. Se você quer servir a Jesus voluntariamente, você vai ter que renunciar você mesmo. As 3 lições mais difíceis do Evangelho: negar-se a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e seguir um modelo perfeito. Mas é muito fácil se você pensar se você vai se comprometer com Jesus e levar cura e amor incondicional às pessoas, ou se você vai ser só mais um que corta, que fere, que machuca. Não, comigo é assim, falou, eu devolvo. Até não conhecer Jesus, irmão. Depois a sua barriga cresce, vira uma lagoa lá dentro, porque você vai comer muito sapo. Vai engolir muito sapo. E tem sapo que vem com espinho e tudo, irmão. E é difícil de engolir. Mas para quem é crente, tem que fazer. Você escolhe se você vai amar ou vai se deixar levar por outros senhores ou influência. Quem que é o Senhor da sua vida? A resposta automática de crente, principalmente assembleano: o meu Senhor é aquele que vive, que reina, que é exaltado, excelso, magnânimo. Responde verdadeiramente essa pergunta: quem é o seu Senhor? Quantas horas de trabalho você tem dedicado para a sua vida? Para conquistar os teus projetos, para bancar as suas vontades. Quanto tempo você tem dedicado a Deus? Não estou falando de vir à igreja, estou falando a Deus. Irmão, uma das respostas que mais me fizeram entender a igreja de imigrantes foi essa. Eu convidei um obreiro, falei, varão, domingo você tem que estar aí. Ele falou, domingo não dá, pastor. O lift está com a bola vermelha lá e está pagando muito mais caro no domingo, na hora do culto, e não dá, pastor. Agora, se o senhor pagar para eu vir aqui, eu venho aqui para a igreja, normal. O que o diabo está conseguindo comprar de você? Para qual Senhor você entregou a sua orelha? Nós precisamos pensar sobre isso. Para quem é minimamente espiritual, sabe que aqui impera um espírito chamado Mamon. E quando se depararam com Jesus, ele falou assim: vocês têm que escolher se servem a Jesus ou servem a Mamon.
Ah, pastor, mas se eu não fizer vai dar errado. Então vai fazer, irmão, que a sua confiança já ruiu aí. Porque eu ainda sou daqueles crentes que quando tudo diz que não vai dar certo, vai cair, vai quebrar, você vai ter que ir embora, você vai ter que sair desse lugar, você vai ter que fazer isso. O nosso Deus se levanta e diz: olha, eu continuo sendo o Deus dos impossíveis. O Espírito Santo de Deus está te chamando hoje para você entregar a sua vida a Ele verdadeiramente. Levante a sua mão para adorar a Ele. Diga palavras de exaltação a este Deus. Eu sinto a presença dEle para dizer para você hoje: as promessas deles vão se cumprir. A promessa do Senhor vai se cumprir. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Cuidado com as influências. Eu não estou falando do influencer, né, do Instagram. Cuidado com as influências demoníacas que existem. Irmão, eu não gosto de espiritualizar tudo. Mas sabe a preguicinha que dá lá às 5 horas da tarde do domingo? Isso aí é demônio puro, irmão. Porque em julho ninguém tem essa preguicinha para ir para a praia. Segunda-feira, 5 da manhã, ninguém tem essa preguiça. Levanta e sai. Sabe aquele olhar que você começa a olhar e só vê defeito assim? Primeira coisa, irmão, pede discernimento do Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, me dá uma visão do céu, que eu quero ver se esses defeitos são defeitos mesmo. Irmão, se você está numa igreja que você não sente a presença de Deus, que você não tem alguém segundo o coração de Deus ali na frente daquela igreja, irmão, escapa-te por tua vida. Para de ser enganado. Para de se enganar. E às vezes não tem nada errado, é você que não se sente bem. Pastor, eu não gosto dessas paredes amarelas, eu gosto das paredes pretas. Aliás, essas paredes são azul, viu, irmão? Eu fiquei feliz quando eu descobri que era azul, irmão. Irmão, não tem nada errado com a igreja da parede preta, irmão. Deus está lá também. Ah, pastor, eu não gosto desse jeito que você prega, você grita muito. Irmão, vai para uma igreja que o pastor fala baixinho. Jesus está lá também. Ah, eu não gosto do jeito que a pastora Grazi e a Gisele canta. Vai para outro lugar, lá tem as mulheres que cantam melhor. Agora, se você está em um lugar que você sente a presença de Deus, em que você é abraçado neste lugar, em que você não é um número, você é alguém que está servindo a Deus, você deve abrir o seu olho sobre qual influência você está. Porque existem as influências do mal, mas existem as influências do Espírito Santo, que é quando que dá aquela preguiça no domingo, 5 da tarde, você fala assim: não, mas eu vou, nem que for para dormir no culto, pastor, mas eu vou lá, porque eu não estou servindo o Rufo, eu não estou servindo o ADW, eu não estou servindo ninguém, eu quero adorar o meu Deus. Pastor, se eu olhar para a minha vida, talvez eu não tenha nem motivo para ir, mas isso não vai me parar, eu quero adorar o meu Deus, eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor, que seja a maior influência na tua vida.